Nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um número bastante grande de produtores abandonando a atividade leiteira. Por outro lado, nós temos várias experiências de sucesso de propriedades que foram à frente, que fizeram associação familiar. Hoje, no Conversa com o Extensionista, eu falo com uma dessas experiências, o Fabrício Nascimento, que é um produtor de leite no município de Joia, no Rio Grande do Sul, e que além de ter conseguido tornar a propriedade interessante para a sua família, se propôs a falar sobre o tema, a contar sua história para motivar e inspirar outros produtores. E o Fabrício é o participante do Conversa com o Extensionista de hoje. Fabrício, tudo bem? Olá, Leandro, tudo bem? Satisfação estar aqui falando para você. Olá, o pessoal que está nos escutando nesse momento. Satisfação estar no dia de hoje aí trazendo um pouco da nossa história para que todos vocês aí estejam acompanhando. Grato pela audiência de cada um que está no outro lado. Fabrício, conta para nós quem é o Fabrício Nascimento, produtor de leite e como... Meu nome é Fabrício Nascimento, eu tenho 35 anos, estou na atividade de leite aí desde novembro de 1998, né? Temos uma propriedade aqui em Joia, na região noroeste do estado. A minha mãe é aqui de Joia, meu pai é de São Miguel das Missões. A gente trabalha com área arrendada, né? A gente paga arrendamento para a avó, e o arrendamento é baseado em sacas de soja. Então, quando sobe o soja, que nem subiu bastante esse ano, subiu bastante para nós o arrendamento também. Em 98 nós começamos aí com 5 vacas, dessas 5, 2 eram emprestadas, uma era de uma madrinha minha, outra era de um produtor de soja, o qual meu pai trabalhava para ele. E hoje, felizmente, aí a gente já conseguiu evoluir bastante, estamos hoje com 30 animais e principalmente, né, felizes e conseguindo ter lucro e satisfação com essa atividade. Tua família, então, não trabalhava com leite? O meu pai trabalhava numa propriedade que tinha soja, né? Trabalhou 14 anos, inclusive, nessa propriedade. Aí, em 1998, o meu irmão ia na praia, era formando da oitava série, a oitava série dava a viagem para a praia. Só que, claro, dava a viagem, né? Todos os custos lá, era tu que ia ter que arcar, né? O que tu quisesse gastar. E a gente não tinha dinheiro, só o salário do pai dava só para comer, né? E aí, vamos tirar leite. Tinha 3 vacas que estavam produzindo, vamos tirar leite dessas vacas e vamos vender leite. Todo o dinheiro arrecadado com o leite daquele mês seria para ele ir na praia, independente de custo, aí não tinha o custo, né? O custo todo foi pago com o trabalho do pai. Aí, quando surgiu essa ideia, aí esse sojicultor ao qual o pai trabalhava ofereceu uma vaca, dizendo, não, mas nós temos uma vaca, mas eram todas vacas de campo, né? Não eram vacas de leite. Nós temos uma vaca aí, para os poucos que pariu, se quiser levar e tirar o leite para juntar o dinheiro para o guri. Aí uma outra madrinha minha aqui também, daí já por outra questão, né? Eles estavam com a vaca produzindo e não queriam tirar o leite, né? Dizia, mas isso aí me dá um baita serviço, tem que estar toda manhã. Daí tirava só uma vez por dia, né? Tem que estar toda manhã ordenhando, leva para lá, daí a gente empresta para vocês e beleza. Aí foi assim que a gente começou. Então, eu costumo dizer que mesmo de uma forma totalmente amadora, a gente começou planejando, né? Porque era planejando o dinheiro para ir na praia. Claro que dali para frente, daí conseguimos juntar o dinheiro para ir para a praia, daí, vamos investir nisso daí, então, né? Ficar nessa atividade aí, porque daí nós conseguimos aí que pro pai poder sair do trabalho e vir trabalhar em casa. Aí a gente pensou em investir um pouco mais. A gente não tinha resfriador e tirava na mão, levava no vizinho. Inclusive daí recebia um pouco mais que somava com o leite dele. Aí a gente comprou o resfriador e até comprou 3 vacas desse mesmo produtor que nós tinha comprado o resfriador, os tarros e tudo. Para nós foi uma baita evolução, né? Nós trocamos um Fuca por uma Hilux ali naquelas alturas. Em agosto de 2000, nós tivemos um baque, né, muito grande aí, que estourou um foco de febre aftosa no nosso município. Aí a coisa complicou mesmo. Para o pessoal que não sabe como é que funciona, é assim. Foco de febre aftosa dá numa propriedade, num raio de 3 quilômetros, todos os animais são abatidos, independentes de estarem positivos ou não. Nós não ficamos nesse raio de 3 quilômetros, então nossos animais não foram abatidos. Porém, a gente não conseguia vender o leite. Todo o produto de origem animal tinha parado de ser comercializado. E existiam barreiras do Exército a cada canto das estradas. Aí tinha, inclusive, tinha uma bem pertinho aqui de casa. Então não tinha venda. Aí o que a gente fazia? Tinha que ordenhar e jogar fora esse leite, né? Ordenhar e jogar fora. Aí bastante gente me pergunta, mas por que vocês jogavam fora? A gente jogava fora porque a febre aftosa estava que nem o coronavírus, né? Amanhã termina, e não terminava, e assim ia indo.
E aí a gente não secava, porque se tu seca as vacas e volta a coleta, como é que tu vai fazer? E É. assim foi indo por 5 meses. Aí quando voltou, aí a gente tinha que levar o leite lá na estrada, nos carros, a gente passava por uma barreira sanitária do exército, aí era sanitizado, aí vinha o freteiro, sanitizava o caminhão, sanitizava a mangueira, coletava o leite, olha, E o preço era lá embaixo. Mas a gente já estava contente por ter conseguido voltar a entregar. Durante esses 5 meses, aí a coisa complicou, né? Tinha que ordenhar, as vacas tinham que comer, tu gastava a luz e não tinha dinheiro, não entrava dinheiro nenhum. Aí eu fui trabalhar num padrinho meu com fumo, na época eu tinha 13 anos, fui trabalhar com ele, cortava fumo até às 11h30, às 11h30 eu vinha para casa, tomava banho e ia para a escola. E antes que o pessoal fale de exploração de trabalho infantil, não era exploração de trabalho infantil, porque final de semana aí a gente não trabalhava lá, né, e sobrava tempo para jogar futebol com a gurizada. E mais uma, que também eu estava sempre indo na aula e sempre tive notas boas, nunca tive problema, inclusive até nunca repeti um ano ali, então isso daí não afetou em nada. Só fez bem essa questão de ter trabalhado e entender principalmente de onde que vinha o dinheiro. E o meu pai voltou a trabalhar com esse produtor de soja, né, para a gente conseguir ter renda, porque tinha que botar comida dentro de casa, né, tinha que vestir, tinha que pagar luz, como é que ia fazer? Meu pai voltou a trabalhar com ele, até a gente conseguir se organizar, né, passar essa tempestade aí, dessa febre aftosa, e a gente conseguir voltar a ter renda dentro da propriedade. A gente trabalhou dessa forma, assim, totalmente amadora, né, até 2009. A gente produzia por produzir, não cuidava muito da reprodução, às vezes tinha vaca com 2, 3 anos produzindo, não manejava bem pasto, não fazia silagem, não tinha acompanhamento técnico nenhum. Aí em 2009 a gente trocou de laticínio. Um outro laticínio que já tinha umas ideias mais para frente, assim, já incentivando mais, a gente começou a enxergar melhor as coisas, né? E eu até digo isso até hoje para os colegas produtores, assim, ó, nós nunca fomos de estar trocando muito de laticínio, sabe? Eu acho que o produtor não deve trocar várias vezes. Quando que tu deve trocar de laticínio? Quando as ideias dele estão totalmente fora do que tu quer para tua propriedade. Ah, o preço Hum. importa? Claro que o preço importa. O cara está te pagando muito pouco e tá, o teu vizinho do teu lado ele tá pagando bem mais, aí tu tem que ver o que que ele tem contra você, né? Mas na questão assim de estar só trocando todo mês por causa do preço, não compensa. Às vezes no final do ano tu vai fazer a média, tu ganhou menos. Então desalinhou nossas ideias, nós trocamos, pegamos esse outro aí, alinhou as ideias, fomos bem. De 2009 para frente a gente já começou a produzir um pouquinho mais, já começou a enxergar um pouquinho mais de lucro. E em 2013, aí sim foi a virada da chave para nós. 2013 foi o ano assim, ó, que para nós ali foi tudo, né? Uhum. Nós começamos a trabalhar com assistência técnica, sem aumentar as vacas, sem aumentar a área de pasto e sem aumentar o gasto. Nós aumentamos e muito a nossa produção, só ajustando detalhes daquilo que nós já tínhamos. Quando ele veio aqui, nós já tínhamos o pasto plantado, então não tinha muito como mudar o planejamento. A gente apenas ajustou o planejamento de piquete e o manejo, né, os pastejos, como é que ia fazer. A gente deu uma secada numas vacas que estavam muito velhas produzindo, e a gente não separava lotes, né? Mas ainda quando começou com a assistência, ainda não separávamos lotes. Mas daí a gente secou algumas vacas que estavam dando muito pouquinho, comendo a ração que nem as outras. E a ração delas a gente colocou para as outras, e isso já resultou em mais As leite. frescas. Aí a gente já começou a enxergar a coisa diferente. Aí em 2015, eu fui num evento em Juiz de Fora, Minas Gerais. Era uma semana de evento, era o Encontro Pan-Americano de Jovens Produtores de Leite. Aí, neste evento, tinha um monte de palestrantes e, dentre eles, o meu grande amigo, que hoje tenho a honra de poder chamar de amigo, o seu Nivaldo Miguel. O Uhum. seu Nivaldo começou a falar sobre a atividade e tal, e não desmerecendo ninguém, porque tinha palestrantes de altíssimo gabarito lá. Seu Nivaldo, sendo produtor, foi o único a ser aplaudido em pé. Por que eu absorvi daquilo lá? Bom, que nem eu digo para ele, esse caboclo precisa alguém para ajudar ele, porque só ele levando os benefícios do leite mundo afora ele não vai conseguir. A partir dali eu pensei, bom, eu tenho que levar isso, porque tudo que eu consegui crescer, tudo que eu aprendi, tudo que a gente evoluiu na propriedade, como família, como pessoa, como produtor, tudo que a gente aprendeu de manejo, como que a gente aprendeu a cuidar melhor das nossas vacas, se eu ficar com isso só para mim, é muita ignorância, muita arrogância da minha parte fazer isso. Eu senti a necessidade de compartilhar para poder ajudar. Assim como o seu Nivaldo me ajudou, eu consegui ajudar os colegas a enxergar a atividade com outros olhos, a fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, fazer bem feito as coisas para dentro da porteira. E aí sim a gente conseguir ter o tão sonhado lucro e satisfação com a atividade. Então,
De 2015 para cá, eu comecei a trabalhar com palestras, comecei a trabalhar mais forte também nas redes sociais, né? Que é uma forma de a gente alcançar mais gente aí, sempre com o objetivo de ajudar os colegas produtores. Inclusive, quero deixar bem claro aqui para o pessoal que está assistindo, tu que me acompanha já sabe, eu não faço comercial de empresa nenhuma, eu não vendo nada da internet. A única coisa que eu compartilho é o dia a dia e as coisas que a gente aprende. Por que que eu não faço comercial? Porque às vezes uma empresa vem e me oferece alguma coisa, vou te dar isso e daí tu faz propaganda para mim. Não é assim que funciona. Eu estou aqui para ajudar os colegas produtores a crescer, se desenvolver, evoluir e principalmente ser feliz produzindo leite. Aí tu te tornou o Fabrício Nascimento, além de produtor de leite, palestrante também, né? E Isso como é que aí. tá o leite para ti hoje, Fabrício? Falou 2015 para cá e tal, 2015 para cá aconteceu bastante coisa. Esses dados que a gente tem aí, que foram 30 e poucas mil famílias que abandonaram o leite, é de 2015 para cá. Para ter uma ideia, né? O que acontece, Leandro? O que seria tão importante ter no estudo dessas famílias que saíram? Quem saiu porque realmente era opção ou quem saiu por falta de assistência? Porque nós, hoje eu não estaria conversando aqui contigo, nós não estaríamos mais na atividade se nós não tivéssemos encontrado uma assistência técnica em 2013. Uhum. E eu digo de plena certeza que eu não vejo propriedade de sucesso sem assistência técnica. Não só a da Emater, porque a Emater não tem como abraçar a todos. Pode até ser uma assistência paga, mas sem assistência técnica tu não consegue. Principalmente agora que estão vindo muitas informações. Abre a internet aí, cada dia é informação diferente, daí tu não consegue assimilar e ver o que realmente dá para tu aproveitar, né? Então, quando tu tem um técnico que te dá o norte, eu sempre digo que a assistência técnica é como um espelho. Não sei se tu já escutou dizer essa frase aí, Nete. Uhum. É como um espelho. Tu olha no espelho, ele mostra onde que tá sujo no teu rosto, né? Mas não adianta tu esfregar o espelho que não vai limpar. E assistência técnica é assim, assistência técnica te mostra o caminho, mas é tu que tem que fazer. O técnico vem uma vez por mês na tua propriedade e não tem como ele fazer tudo, mas ele mostra o caminho. E se a gente seguir, arrisca o caminho, funciona super bem. Outra coisa que eu aprendi sobre assistência técnica, que eu julgo importantíssima, escolhe o teu técnico, te abraça nele e nada abraçado. Quando tu começa a ter um monte de gente falando, outros técnicos falando, é Uhum. só opinião. A opinião dele. No momento que tu achar que a opinião do outro é melhor, tu troca de técnico. Por que que eu digo isso? Porque se tu for querer fazer, vamos falar em nutrição de vaca. Tem 3 nutricionistas te dando ideia, daqui a pouco tu tem 3 dietas diferentes, tu não faz nenhuma nem a outra, das 3 tu já monta uma quarta, né? Baseada com um pouquinho de cada uma e daí não dá certo. Escolhe o técnico que tem as ideias alinhadas com as tuas, com aquilo que tu quer para a tua propriedade, aquele técnico que quer te ver crescer e se abraça nele e nada junto. Quanto ao leite, começamos em 1998. De lá para cá, o que a gente mais viu foi oscilação de preço. Mas aí eu volto a falar uma coisa agora e vou voltar lá em 1998. O que eu tenho acompanhado bastante nos grupos de WhatsApp, o pessoal, mas o governo não está me ajudando, o governo não isso, o governo não aquilo. A gente só conseguiu crescer e se manter na atividade porque a gente não esperou nada de governo. E sabe por que a gente não esperou? Lá em 2000, quando teve a febre aftosa, quem teve os animais abatidos recebeu indenização por esses animais. Claro que eu acredito que o valor é simbólico, né? Não o valor que deveria ser. Mas daí eles receberam assistência de psicólogo, psiquiatra, todo um acompanhamento. Porque não é brinquedo tu ter todos os teus animais abatidos, jogar numa vala, morto com um tiro e jogar terra em cima. Não é brinquedo. Porém, e nós que não tivemos vaca abatida? E nós que tinha uma barreira sanitária do exército ali na frente de casa? E daí tu é criança, tu sai para a escola, tu tem que passar pelo meio do pessoal do exército, onde tu já fica, sabe? Não tivemos acompanhamento psicológico nenhum. A gente anoiteceu com renda e amanheceu sem renda nenhuma, não teve acompanhamento psicológico, não teve indenização, não teve nada. Então, o que a gente entendeu lá em 1998? Não adianta esperar nada do governo, porque se nós não quiser por nós, o governo não vai fazer. E desde ali eu prego isso para os colegas produtores, não adianta tu ficar esperando. Enquanto tu fica esperando, enquanto tu tá parado esperando, tem alguém fazendo. No preço, sempre oscilou, sempre vai oscilar. O que está na nossa mão? O custo. Ah, mas subiu bastante, subiu demais, principalmente fertilizante, subiu um monte. Esse não está na nossa mão. Como é que a gente tem que fazer? Tem que procurar aproveitar melhor ele. E tem uma coisa, o pessoal usa bastante, uma frase que eu não gosto tanto de usar: reduzir custo. Não gosto de usar a expressão reduzir, e sim diluir, né? Diluir o teu custo. Tu dilui. Quanto que tu tá gastando para produzir 1 litro? Às vezes tu vai
e reduzir o teu custo, tu reduz os litros e, na verdade, o teu custo por litro fica mais alto. Então, tu tem que diluir o custo. Vamos usar um exemplo. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito forte, incentivando, fazer estoque de forragem. Nós aprendemos isso lá em 2012 da forma mais cara possível. Nós compramos uns animais de melhor genética de um produtor grande, achando que para aumentar o nosso leite nós tínhamos que aumentar as vacas. Deu uma estiagem muito severa, tipo a desse ano, em 2011, 2012, e nós acabamos perdendo 3 vacas. No valor de mercado da época, né? Vamos dizer que seria... A gente perdeu 3 vacas por falta de comida, morrer de fome. Não tem outra palavra para usar. Bastante gente pergunta, tu não tem vergonha de dizer isso? Eu não tenho. Eu teria que ter vergonha se de lá para cá não tivesse aprendido isso e elas ainda estivessem morrendo de fome. Aí meu pai foi numa viagem para o Paraná visitar umas propriedades e lá um produtor disse para ele assim, o grande problema de vocês é que vocês não têm estoque de silagem, vocês trabalham sempre no limite. Quando dá uma estiagem, vocês não têm comida. Aquilo gravou tanto na cabeça do pai que até hoje ele fala e conta essa história. De 2012 para cá, nós começamos a trabalhar para aumentar o estoque. Cada ano procurando aumentar um pouquinho. Cada ano procurando aumentar um pouquinho. Este ano, no dia 1º de março, eu abri o silo que foi fechado em 30 de março de 2021. Essa silagem tinha um ano guardada. Isso, para nós, foi uma grande vitória e dá para se dizer a realização de um sonho. Aonde eu quero chegar com isso? Esta silagem de março de 2021, a qualidade dela é bem melhor que a desse ano por causa da estiagem, para começar. Então, nós estamos trabalhando hoje com uma silagem, e abri em março e estamos usando até hoje. Estamos trabalhando hoje com uma silagem de melhor qualidade e principalmente, com um custo menor. Essa silagem de março de 2021, para nós, está hoje a 13 centavos o quilo. Eu tenho acompanhado produtores, vizinhos, amigos meus aqui, que estão chegando aí a 68 centavos o quilo desse ano, porque produziu muito pouco, né? O custo para tu plantar é o mesmo, né? E daí, produção, se não chove, tu não produz, isso, daí eleva o preço. De 68 para 13, eu estou tendo uma diferença aí de 55 centavos. Então, compensa muito tu ter o estoque para usar de forma estratégica e daí tu consegue estocar no melhor preço. E isso, com certeza, está fazendo a diferença na nossa rentabilidade, pois está sobrando mais para nós que nós estamos usando uma silagem que saiu bem mais em conta. Então, isso é o que eu chamo de cuidar aquilo que está no nosso alcance. Aí entra todo o resto, o manejo da pastagem, a reprodução, essas coisas que estão no nosso. Mas o principal de tudo, uma boa assistência técnica para nos dar o norte. Inclusive para nos dizer a melhor época de estar adquirindo o fertilizante. Agora vai subir, compra. Nós compramos fertilizantes exato no dia em que a Rússia atacou a Ucrânia lá. Então, quando a gente comprou, foi assim, uma semana depois que a gente comprou, já começou a subir, né? Mas eu não tenho caixa para comprar, não tem problema, tu parcela, porque o juro da parcela tu vai pagar de qualquer forma, só que daí se a parcela for menor, o juro vai ser menor, né? Então aproveita essa oportunidade. E aí sim, aí tu consegue ter o tão sonhado lucro, que é isso que a gente tem que buscar. Lucro e satisfação, eu sempre vou bater nisso, porque tu não pode só ter lucro a qualquer custo, tu tem que estar satisfeito com o que tu está fazendo, aquilo tem que te dar prazer. E outra coisa que eu acho muito importante é assim, produtores de leite, né? Se nós tiver 5 produtores de leite numa mesa, se você estiver com 4 produtores de leite que estão indo bem, você será o quinto. Se você estiver na mesa com 4 produtores de leite que estão indo mal, você será o quinto. A gente tem que focar e procurar estar ao lado daqueles que estão crescendo. Tem que entender que cada propriedade, eu gosto de usar essa impressão, é incrivelmente única, incrivelmente única. Cada propriedade é uma realidade. Porém, a gente pode modelar aquelas coisas que estão dando certo. Existem princípios que são universais. Por exemplo, ordenhar, toda propriedade tem que fazer ordenha. Comer, toda vaca tem que comer. Então, esses são os princípios universais. Mas as outras ajustezinhos vai mudando de uma propriedade para outra. Então, pode modelar alguma coisinha, e ir vendo o que os caras de sucesso estão fazendo. Assim nós crescemos. Num período mais difícil, porque a gente tinha que ir lá na propriedade para ver. A gente, claro que não íamos por conta própria, né? Havia excursões daqui, a gente ia no Paraná, a gente ia em Santa Catarina, aqui no Rio Grande também a gente visitou várias propriedades. Por que eu digo que hoje está mais fácil? Porque a rede social, às vezes, está trazendo a propriedade para dentro da nossa. A gente está indo ali olhar. Então, nós, com uma propriedade pequena, nós trabalhamos com 21 hectares, desses 21, 18 nós arrendamos. Nós ainda estamos conseguindo ter lucro e satisfação. Aprendendo muito, nós erramos muito, nós tivemos muito prejuízo. Nós jogamos fora muita silagem que estragava, nós perdemos muito pasto de plantar e às vezes dá 2 pastejos só,
por erro de manejo, tu não conseguia aproveitar mais. Aí sim a gente estava deixando dinheiro na mesa. Não importava o preço. Não interessava se o leite estava 5 ou se estava 10, nós não estava produzindo. Para nós não ia mudar, porque nós não conseguia produzir por um erro de manejo, por uma falta de pasto, por uma falta de silagem, ou às vezes por o pasto estar ali e a gente não está levando as vacas. Tá aproveitando. Fabrício, como é que é o sistema de produção? Como é que vocês produzem leite hoje? Assim, Helena, quando nós começamos, né, daí a gente, lá em 98, como eu falei, a gente fez um pedacinho de pasto e botou as vacas. E a gente achava que a gente tinha leite base pasto. Quando a gente começou, a gente não tinha silagem e não tinha concentrado também. Aí depois nós começamos a botar silagem e começamos a botar concentrado, aí tá melhor. A Aumentou partir a de produção, né? 2013, aumentou já, e daí, não, e nós sempre achando que nós era base pasto. Em 2013, quando nós começamos a trabalhar com assistência técnica, que daí a gente deu uma evolução muito grande, que a gente foi entender o que era realmente base pasto. O que é base pasto? Mais de 50% do que a tua vaca come é pasto. E às vezes a gente tinha base barro, às vezes a gente tinha base guanchuma, às vezes a gente tinha base buva, né? Não tinha pasto. As vacas iam lá passear no piquete, não tinha o que comer. Então, aí a gente começou a fazer um trabalho de melhoramento de solo, né? Primeira coisa que a mãe terra, como a gente diz, né? É o começo de tudo, tu tem que alimentar o solo, para o solo alimentar o pasto alimentar a vaca e para a vaca alimentar você. Então a gente começou a corrigir solo, começou a trabalhar com híbridos melhores, e daí começou a manejar certinho. E aí sim, aí começamos. E hoje nós estamos com uma produção à base pasto. As vacas comem muito mais pasto do que qualquer outra coisa concentrada ou silagem. É o sistema ideal? Depende de cada propriedade. Falei antes, cada propriedade é incrivelmente única. Todo sistema pode ser lucrativo em todos os sistemas. Eu conheço muito produtor de leite. Todos os sistemas eu conheço produtor de leite que tem lucro e todos os sistemas eu conheço produtor que perde dinheiro. E outra coisa que eu digo sempre assim, eu não uso a expressão que o leite dá dinheiro. O leite não dá. Quem dá dinheiro é pai e mãe em loteria. Esses aí dá dinheiro. O leite produz. Tu faz dinheiro com o leite. Né? E é possível sim fazer dinheiro e é possível sim ter lucro e satisfação. Sempre vou bater em cima, lucro e satisfação. Tu tem que ter lucro e tu tem que estar satisfeito. Vocês trabalham com quantas vacas hoje? 30 vacas em lactação. 30 vacas, vacas holandesas. Outra coisa importante sobre essa questão, holandês é melhor? Tudo depende, né? Escolhe, eu quero trabalhar com um pouco de holandês, um pouco de mista, não tem problema. Não tem problema, cada propriedade, né? Nós fomos indo mais para o lado do holandês e comecei a inseminar mais com o holandês, até inclusive outra coisa importante eu falar, desde 2010 sou eu mesmo que insemino, né? Então, aí a gente começou a tender mais para o lado do holandês, mas não que as outras tenham algum problema. Quem tem Jersey, a Jersey é um excelente animal, eu tenho vizinhos aqui que tem Jersey. Quem tem misto, tu consegue, tu tem que procurar achar o jeito de trabalhar com o que tu tem. Isso aí. E a propriedade pequena, né? São 21 hectares que a gente tem, que a gente trabalha, e desses 21, 18 são arrendados. Eu sempre digo que tu tem que escolher uma linha e seguir essa linha, né? Se tu tá com um holandesa pensando em Jersey, não vai dar certo. Se tu trabalha com base pasto, com holandesa, com Jersey, enfim, escolhe uma linha, né, e trabalha com ela. Se deu certo para ti, não quer dizer que vai dar certo pro outro, nem que vai dar errado pro outro, né? Como tu disse, cada propriedade é uma, né, realidade. E aproveitar, tentar explorar o máximo potencial produtivo da vaca, da sua vaca. Até, inclusive, tem um texto meu, né, que é para o pessoal, às vezes, que não sabe. Eu escrevo para o Milk Point e escrevo bastante nas redes sociais também. Um texto meu, inclusive, que eu intitulei como A Melhor Vaca é a Sua. Porque se tu fica sempre sonhando com a vaca do vizinho que deu mais leite, ou se tu fica sonhando com aquela vaca da feira lá, porque lá na feira a vaca deu tantos litros no concurso leiteiro, aí tu acaba... A melhor vaca é a tua. Cada ano, o teu desafio é que a vaca do ano que vem seja melhor que a desse ano. Esse é o teu desafio, mas a melhor vaca é a tua. Perfeito. Fabrício, tá boa a conversa aí? Para nós finalizar, quero que tu deixe umas dicas para os produtores, apesar que tu já deu várias aí na conversa, relacionando a tua história, mas finaliza com uma mensagem, com umas dicas aí para os produtores que estão assistindo e ouvindo a gente. Primeira coisa, né? Encontre o seu dom. Se o seu dom é tirar leite, se ao ver uma bezerra nascendo, aquilo mexe com você, ou se tu vê uma vaca em trabalho de parto, tu já fica sonhando e torcendo para ser uma bezerra. Se te enche os olhos, vê a vaca vindo, entrando para a sala de ordenha de ubre cheio, você está no caminho certo. Faça aquilo que você gosta, é a primeira coisa. Para isso acontecer, cerque-se de boas pessoas. Busque uma assistência técnica de qualidade.
Não gaste dinheiro com bobagem. Planeje, sempre planeje. Tenha sempre o planejamento por escrito e principalmente siga aquilo que você planejou. Não se deixe desviar, às vezes, por qualquer outra coisa. O vizinho fez diferente, não importa, você já tinha planejado assim. Cerque-se sempre de pessoas boas, inclusive nos grupos de WhatsApp. Cuide, o item mais caro dentro de uma propriedade é o tempo. Então não desperdice. Cuide para o WhatsApp não te roubar muito tempo. E principalmente aqueles grupos em que o pessoal só está reclamando, só está vendo o lado ruim da coisa. Neste tempo que o WhatsApp rouba da gente, a gente pode estar limpando um bebedor de uma bezerra, observando o cio de uma vaca. Aí sim a gente vai estar conseguindo aproveitar melhor. Fabrício, obrigado por participar do Conversa com o Extensionista aqui com a gente, dividir essa tua história, essa tua experiência aqui, foi de grande valia e obrigado pela parceria. Obrigado, Leandro, obrigado a cada um que assistiu aí. Espero ter esclarecido para o pessoal. Quem ficou ainda com alguma dúvida, pode me procurar aí no Instagram, no @FabrícioNascimento31. Eu terei imenso prazer em responder, né? Eu gosto sempre de estar contribuindo com aqueles produtores que querem evoluir. Contem sempre comigo. Um baita abraço e viva o leite!